E a Petrobras registrou um lucro líquido de mais de 188 bilhões de reais em 2022. Esse é o maior valor da história da empresa. O resultado ficou 76,6% acima do resultado em 2021. Até então, o valor era recorde. Então, sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o especialista em energia do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, Adriano Pires, a quem agradecemos demais pela participação. Adriano, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu agradeço a vocês pelo convite e bom dia a todos. Quais fatores levaram a estatal a alcançar esse resultado recorde? A crise internacional pode ter ajudado? Teve o dedo da antiga administração, presidência de Caio Paes de Andrade? Não, eu acho que a Petrobras bateu o lucro recorde, está pagando também dividendo recorde por uma questão de mercado de petróleo internacional. Se olhar o resultado de todas as petroleiras, foi um resultado muito positivo. Todas elas estão batendo recorde de lucro e recorde de pagamento de dividendo. Por uma razão muito simples: preço do barril do petróleo. O barril do petróleo ano passado andou, uma parte do tempo, acima de $100. E no caso da Petrobras tem uma explicação adicional. Lembra que a Petrobras hoje ela tem a maior parte da produção dela está no pré-sal, né? E o pré-sal tem um custo de extração muito baixo, um custo na faixa de $3,50, $3,40. Quando você junta pré-sal com a produção também pós-sal, o lifting cost, que é esse custo de extração, vai para $8,5 o barril. Então isso é que explica. Não tem nada de mistério aí para entender esse lucro recorde da Petrobras. Volto a repetir, olha lá o lucro da Shell, da ExxonMobil, das próprias petroleiras brasileiras, né? Se olha aí o recorde da Prio, por exemplo, né? Também que teve um lucro extraordinário em 2022. Essas são as razões para que tenha acontecido isso. E o retorno da cobrança agora dos impostos sobre gasolina e etanol, o senhor concorda que foi melhor a ser feito? O Haddad, o ministro da Fazenda, diz que isso pode ajudar, inclusive, no combate à inflação e na diminuição da taxa Selic. Pode ser? Olha, eu acho que a reoneração da gasolina e etanol é bem-vinda. Eu só discuto a maneira com que foi feita, a forma, né? Então, eu acho que é positivo você voltar a dar competitividade para o etanol. Afinal, a gasolina é um combustível fóssil, um combustível que você usa nos automóveis. Não faz sentido você subsidiar motorista de automóvel, né? Agora, o que eu discuto é a forma como o ministro Haddad quer chegar lá na arrecadação dos 28,5 bilhões. Porque, na realidade, o que ele fez? Ele reonerou o etanol e a gasolina em valores bem abaixo daqueles que existiam em maio do ano passado, quando o ex-presidente Bolsonaro, né, resolveu zerar o PIS/COFINS de todos os derivados. Lembra, naquela época, o valor de PIS/COFINS da gasolina era 69 centavos por litro e do etanol era 24 centavos por litro. Então, voltar da competitividade para o etanol é uma boa notícia, inclusive está cumprindo uma norma constitucional, que é a emenda 123, que foi aprovada ano passado. Agora, a diferença, o problema é que essa remuneração de valores mais baixos não chega no valor de arrecadação que o ministro Haddad deseja, que é os 28,5. E aí ele estava diante de uma inequação. Qual é a inequação que ele estava diante? Ele queria aumentar a arrecadação fiscal para pressionar o Banco Central a reduzir juros, mas com o mínimo de impacto inflacionário e também com o mínimo de impacto no preço da bomba. Então, é uma inequação. Como é que ele resolveu isso? Encontrou alguém para pagar a conta. E quem vai pagar a conta? Os produtores de óleo, inclusive Petrobras, com essa medida de criar aí um imposto de exportação de 9,2%. Eu acho que esse imposto é uma má notícia, acho que é um erro que o governo está cometendo, criar um imposto, porque você está, por vários motivos, por exemplo, um dos quais é que você está, de certa maneira, quebrando o contrato. Quando essas petroleiras vieram para o Brasil para explorar, não tinha imposto de exportação. E vamos lembrar que as petroleiras já pagam bastante para o governo. Ano passado foram 170 bilhões que as petroleiras botaram na Tesouro Nacional. Não teve setor na economia que botou mais dinheiro no Tesouro que as petroleiras. Então agora isso cria o quê? Isso cria uma insegurança jurídica, cria uma instabilidade regulatória, e não só para o setor de óleo e gás. Lembra que o Brasil é um exportador de commodities. Então, essa medida de criar imposto de exportação, de certa maneira, abre um precedente para que esse imposto também seja criado em outros setores que exportam commodities. Então, eu acho que isso aí foi um erro. Poderia-se fazer a coisa muito mais simples, de voltar com 69 centavos na gasolina, do PIS/COFINS, os 24 do etanol. Mas aí prevaleceu o aspecto político, né? Ou seja, o governo preferiu manchar um pouco a imagem macroeconômica do Brasil perante o mundo, em troca de não impactar a inflação
e populismo de botar preço mais baixo da gasolina na bomba. Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia. Seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Alan Gani, sua vez. Bom dia, Adriano. O ministro Padilha disse que a taxação desse setor de exportação de petróleo seria bem-vinda, porque, segundo ele, abre aspas, é um setor que não gera renda, não gera emprego, somente tem um lucro aí por especulação. Queria que o senhor avaliasse esta fala e até que ponto pode ocorrer esta perda econômica e perda de competitividade, quais são os efeitos reais e práticos deste aumento de imposto. Olha, Alan, eu acho que aumentar o imposto, volto a dizer, eu acho que está correto. Eu acho que não tem que desonerar combustível fóssil, muito menos a gasolina. Se a gente for olhar para derivados de petróleo, faz sentido desonerar de imposto, por exemplo, o botijão de gás, que é usado por 90% das famílias brasileiras e famílias, na grande maioria, de baixa renda. O diesel, eu também acho muito discutível. Eu acho que o diesel também não faz sentido você desonerar diesel, né? Você pode criar até uma oneração menor, mas não faz também sentido dentro dessa lógica até da própria transição energética. Agora, o setor de petróleo gera renda, muita renda. Como eu falei anteriormente, não teve setor que botou tanto dinheiro no Tesouro Nacional como o setor de petróleo no passado. Agora, a gente tem que entender, não só no Tesouro Nacional, os estados brasileiros, produtores e municípios de petróleo, tiveram arrecadações recordes ano passado, em particular Rio de Janeiro. A economia do Rio, se não fosse o petróleo, já iria muito pior do que já vai, né? Então, o setor de petróleo dá uma grande colaboração, sim, para a economia brasileira. Agora, de qualquer maneira, a gente tem que prestar atenção que essa indústria de petróleo é uma indústria cíclica. Ano passado foi um ano atípico, então, tanto atípico que todo mundo bateu recorde de lucro. Pode ser que esse ano o preço do barril caia para, sei lá, numa média de 50, 60, 70. A gente esquece que lá no início da pandemia, o barril chegou a valer $20, o barril do petróleo. Então, a gente está diante de uma situação um pouco particular, né? Então, esses lucros, esses dividendos, são uma explicação de uma situação de guerra da Ucrânia, depois, antes teve a pandemia, né? Tudo isso movimentou a geopolítica da energia no mundo. A Europa teve um crescimento no mundo também gigante no preço do gás natural, né? A gente ficou preocupado, aí, todo mundo, que poderia ter um racionamento de energia na Europa. Graças a Deus não ocorreu, porque o inverno não veio tão rigoroso como as pessoas esperavam. De qualquer maneira, eu volto a repetir, reonerar imposto de combustível fóssil, positivo. Incentivar aumento de combustível limpo como etanol, positivo. Agora, imposto de exportação não faz o menor sentido. Eu acho que, assim, Alan, que num país exportador de commodities, pensar em imposto de exportação, eu acho que não é uma boa ideia. Diogo Schelp. Adriano Pires, bom dia. Coincidentemente, ontem mesmo eu estava lendo um paper seu, da Luana Furtado e do Samuel Pessoa, publicado no ano passado, que fala sobre investimento em refino na Petrobras desde os anos 2000. Mostra lá que, principalmente a partir de 2007, houve um forte investimento nessa área. No entanto, não foi suficiente para nos dar autossuficiência em refino. O que explica essa ineficiência e por que e o que precisa ser feito para se obter isso? Olha, eu acho que a Petrobras, quer dizer, ela hoje tem um investimento que é altamente lucrativo, que é o pré-sal. E o pré-sal é um investimento intensivo em capital, né? E lembra que nós estamos na transição energética e é preciso a gente acelerar a extração do petróleo, porque a tendência, né, a longo prazo é esse petróleo ser menos usado e valer menos. Então, investir em refino para a Petrobras não é um bom retorno quando comparado a investir no pré-sal. Então, a Petrobras também, lembra que no início do governo Temer, ela tinha uma dívida de 150 bilhões de reais. Ela tinha uma das piores indicadores econômicos financeiros dos seus pares na indústria de petróleo. Essa dívida, inclusive, foi a maior dívida de corporação do mundo. Então, para recuperar a empresa e para ela estar no estado saudável que ela está hoje, você teve o quê? De priorizar investimentos que dão mais rentabilidade. E é o caso do pré-sal. Então, falar que a Petrobras pagou dividendo, não investiu, não é verdade. A produção de petróleo cresceu muito, a Petrobras investiu muito no pré-sal, basta ver Campo de Tupi, Campo de Búzios. Agora, eu acho que o refino no Brasil, a Petrobras já tem
apesar de ter vendido no governo Bolsonaro a refinaria da Bahia, ela tem 85% de capacidade de refino. Acho que o refino é uma atividade que deveria ser dada a uma iniciativa privada. O refino no Brasil a refino é uma fábrica que pega petróleo, presta serviço, não tem segredo tecnológico, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, que não é um negócio para a Petrobras, é um negócio para agentes privados. Por isso que eu acho que é um erro você parar de cumprir aquele TCC que foi assinado entre a Petrobras e o CAD da venda das refinarias da Petrobras. E lembra que o TCC mandava vender 50% da capacidade de refino. Então, mesmo você cumprindo o TCC, a Petrobras vai continuar sendo, a principal player de refino no Brasil. Então, acho que essa atividade, volto a dizer, não é uma atividade para a Petrobras nesse momento. A Petrobras, eu acho que é uma empresa que deveria fazer como as outras grandes big oils, focar em exploração e produção de petróleo e gás. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Bom dia. Esses números muito significativos da Petrobras, de lucro recorde e de distribuição de 35,8 bilhões em dividendos, eles podem acabar fazendo com que o governo caia na tentação de rever a política de preço dos combustíveis e acabar tomando uma medida um pouco mais populista nesse sentido? Qual que é a sua opinião? Olha, eu espero que não, né? Porque a gente viu lá no passado que essa coisa de subsidiar combustível só trouxe prejuízos para a empresa, para a sociedade brasileira e para os acionistas, seja a União ou os acionistas privados. Agora, eu falo sempre, se o governo quer que a volatilidade de aumento do preço barril não atinja de forma muito forte o consumidor final, o preço na bomba, tem que fazer política pública, né? Você teve lá na época do Fernando Henrique a criação de um imposto regulatório que era a CID, que deveria funcionar como um colchão, né? Ela deveria ser alta quando o petróleo está baixo e baixa quando o petróleo está alta. Mas depois você pegou e transformou a CID num imposto arrecadatório, né? Então ela não é mais um imposto regulatório para criar colchão. Podemos recriar uma CID regulatória. Podemos também pensar no tal do fundo de estabilização. Então, acho que a Petrobras ela tem que se comportar como uma empresa, que tem acionista privado, então ela não pode ter nenhum tipo de intervenção no sentido de usar a empresa para conter inflação, para fazer populismo político, né? Agora, volto a dizer, nada contra você tentar criar política pública que você evite que os impactos na bomba, no preço da bomba, quando o petróleo vai para $100 ou mais de $100 sejam minorados, minimizados, mas com política pública, não usando a Petrobras, que eu acho que não faz o menor sentido. Se a Petrobras fosse uma empresa 100% estatal, aí tudo bem, você podia até fazer isso, né? Mas você não pode usar o dinheiro do acionista privado, o acionista privado compra uma ação da Petrobras, porque ele acha que a Petrobras é uma empresa lucrativa, ele acha que a Petrobras é uma empresa que vai gerar dividendo, senão ele não comprava a ação da Petrobras, entendeu? Para perder dinheiro, ninguém compra a ação de uma empresa. Essa é a expectativa que realmente a Petrobras, como eu te falei, é uma empresa eficiente, é uma empresa que tem um pré-sal, que produz muito petróleo, a baixo custo. Então, é isso que leva o acionista a comprar a ação da Petrobras. Se a gente voltar a essa política de interferir em preço, de diminuir o pagamento de dividendo, a ação da Petrobras vai cair. Eu acho que a gente tem que entender que quanto maior o valor da Petrobras, melhor para o Brasil, porque no final do dia, todo mundo, através da União, é sócio da Petrobras. Agora, um complemento a essa sua resposta, Adriano, como o pequeno acionista, o minoritário, deve lidar com essa situação, esse desafio? Porque em meio a essa possibilidade de revisão na política de preços, também na distribuição de dividendos, essas informações da reoneração dos impostos, também ajuste no preço dos combustíveis, os acionistas minoritários devem ficar atentos, devem se desfazer dos seus papéis. Que tipo de alerta você gostaria de deixar para essas pessoas? Olha, eu acho que tem que ficar sempre atento, né? Não é só em relação à Petrobras, quando você compra a ação de uma empresa, você tem que acompanhar o que está acontecendo com a empresa, com a gestão da empresa, com a administração da empresa, né? Eu acho que essa coisa de você também pagar menos dividendo, desde que você use a sobra desse dividendo para ter retornos econômicos factíveis para a indústria do petróleo, está tudo bem. O que não pode é a gente voltar a usar dividendo e investir, como foi no passado, olhando
só o retorno político e não olhando o retorno econômico. Então, tem que estar atento para ver como é que vai ser a gestão da empresa. Essas coisas aí estão falando, que eu espero que não aconteça, de controle de preço pode acontecer. Enfim, eu acho que a ação da Petrobras continua sendo uma ação de primeira linha. É uma ação que a gente não tem por que falar não compra a ação da Petrobras, mas tem que estar atento, sim, porque pode acontecer algum problema. A ação, desde que o presidente Lula ganhou, ela vem caindo de preço, ela já valeu mais de R$30, ela hoje está abaixo, está 26, 25, né? Porque cada medida dessas acaba impactando a ação da Petrobras. Lembra que no governo da ex-presidente Dilma, a gente esquece, a ação da Petrobras valeu R$4, né? Então, eu espero que a gente não caminhe para esse ponto, né? Até porque, volto a dizer, se você olhar a Petrobras como empresa, os ativos que a Petrobras tem, o corpo técnico que a Petrobras tem, a Petrobras deveria valer R$100 a ação, e não os 25, 26 que vale hoje. E quando o Conselho Administrativo da Petrobras sugere criar uma reserva estatutária, o senhor entende como isso funcionaria? Se seria uma boa ideia? Olha, eu acho que essas coisas têm que ser discutidas com mais cuidado, né? Porque eu vou criar uma reserva estatutária para quê? O que eu vou fazer com isso? Então, às vezes, essas novidades que você coloca na mesa, a gente tem que olhar um pouquinho à distância e ver o que realmente é o objetivo disso. Entendeu? Me parece que o atual estatuto social da Petrobras, como a Petrobras tem sido conduzida nos últimos anos, mostra que é o caminho correto, né? Basta ver, então, que foi recuperada todos os indicadores econômicos financeiros da empresa. A Petrobras tem indicadores semelhantes às big oils, às grandes petroleiras. A Petrobras voltou a dar lucro, a Petrobras voltou a ser importante para o país. Então, qualquer mexida na atual política que teve a Petrobras nos últimos anos tem que ser feita com muito cuidado. Não quero dizer com isso que não tem que ser feito nada. Pode sim, mas sempre, eu volto a dizer, tem que olhar aspecto. Petrobras é uma empresa de economia mista, ela tem investidor privado, precisa ser respeitado. E 2, Petrobras, nesse sentido, não pode você ter compromisso com o passado e voltar a empresa outra vez para tentar reduzir a inflação e fazer populismo com os preços da gasolina e dos outros derivados. Para fechar rapidamente, Alan Gani. Adriano, desde 2014 ocorre uma queda nos investimentos em petróleo no mundo por conta dessa agenda de transição energética. Acontece que essa transição energética ela não chegou. E aí, aumentar o imposto sobre o combustível, eu tenho essa retaguarda para fazer essa transição energética, não seria um tiro no pé? Dado que eu não tenho como substituir totalmente o combustível fóssil? Olá, eu acho que a transição energética ela chegou. O problema todo é que antes da pandemia, da guerra da Ucrânia e da Rússia, você tinha um certo assodamento em fazer essa transição energética. Então, os ambientalistas mais radicais, quer dizer, acabaram influindo, inclusive, nos investimentos das grandes petroleiras. Como você disse, se olhar os últimos 6, 7 anos, os investimentos das grandes petroleiras caíram muito no sentido de aumentar a produção de petróleo. Isso também explica por que o preço está tão alto do petróleo, né? Porque você voltou a ter uma demanda, né, grande e a oferta demora a crescer. Então, esse ano mesmo de 2023, eu estou trabalhando que a partir do segundo semestre você pode ter petróleo outra vez acima de $100, né? Agora, a gente tem que entender isso. A transição energética vai vir, mas não pode vir com a pressa que os ambientalistas colocaram. Então, nesse sentido, eu acho que você tem sim que ter uma política de onerar o combustível fóssil, mas de uma maneira, quer dizer, que seja olhando o mercado, né? Você vê, por exemplo, ano passado, quando o petróleo ficou acima de $100, o Brasil não foi o único país que reduziu o imposto. Outros países também reduziram. Por quê? Porque o preço também ele muito elevado do petróleo, como você sabe bem, traz inflação, traz juro alto, traz recessão. Então, você tem que ficar administrando isso, né? Agora, quando o petróleo baixa, hoje o petróleo está aí a 82, eu acho que faz sentido você reonerar. Transição está vindo, a gente antes tinha um conceito de que era transição por transição,
E a guerra mostrou que tem que também estar no planejamento energético a questão da confiabilidade de energia, né? Não adianta só eu fazer transição sem ter energia. E para isso a gente vai precisar sim, como você disse, combustível fóssil, em particular o gás natural, né? Que é um combustível fóssil mais limpo que o carvão, que o petróleo, e que é considerado aí a energia para ajudar a fazer essa transição para uma matriz aí lá na frente 100% limpa. É isso, o futuro da Petrobras em destaque nessa entrevista especial com o Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia. Agradecemos mais uma vez pela participação. Adriano, bom dia e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que te agradeço o convite, um prazer estar com vocês e um bom dia a todos. Bom dia.